Seja bem-vindo, esse é o programa Escola Bíblica, a sua maneira interativa de estudar a Palavra de Deus. E é com você participando, se envolvendo, que esse programa acontece. Durante todas as noites, de segunda a quinta-feira, 8h30 da noite, a gente está apresentando aqui, ao longo das semanas, a cada semana um tema diferente. E essa semana a gente está falando sobre fé na Bíblia. Se você acredita na Palavra de Deus, na segunda-feira trouxemos uma informação, ontem também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre qual é o centro da mensagem da Bíblia. Você sabe, a Bíblia ela foi escrita para centralizar no ser humano, em Deus, em Jesus, na história, nas profecias. É o que a gente vai falar hoje também. É claro, acima de tudo, sobre o valor e a importância da Bíblia. É rápido, a gente volta e na sequência eu já volto com você, interagindo, participando e apresentando mais uma vez o tema de hoje, o tema de toda essa semana. Espero você, até já! Sempre ao vivo com você, de segunda a quinta-feira, contando com a sua audiência e participação. Você que estava assistindo o programa anterior, ou você que está chegando agora, o tema dessa semana é fé na Bíblia. Por quê? Porque durante a temporada nós estamos falando sobre fé também. É uma temporada que se baseia nesse DVD que eu quero dar de presente para você. Se você ainda não entrou em contato com a gente, nós estamos numa temporada que é a temporada O Sentido da Fé. E esse é o DVD que a gente tem oferecido para você, que complementa tudo que a gente tem falado aqui, que apresenta com mais informações, com complementos, mais ideias, mais conceitos, temas bíblicos também, apresentando fé na Palavra de Deus, fé na Bíblia, antropologia, fé na decisão de estar ao lado de Deus, o julgamento final, a fé no julgamento final, a fé, graça e obediência, tanta coisa boa. E para você, claro, gratuitamente receber esse DVD, existem duas maneiras, e a gente sempre começa o programa falando sobre isso, é através do WhatsApp, que você está vendo na tela, ou através também do telefone. Você pode entrar em contato com um dos dois meios, ligando aqui para o programa Escola Bíblica, e a gente vai fazer questão de enviar, lembrando, gratuitamente. Não precisa ser Anjo da Esperança para receber, tá? Os Anjos da Esperança são aqueles que apoiam a Novo Tempo, são os telespectadores que patrocinam, que permitem com que a Novo Tempo esteja no ar. Você não precisa ser um Anjo da Esperança para receber, mas é claro, deve e pode ser um Anjo da Esperança também. Aliás, se você quiser ser um Anjo da Esperança, tá no ar aí o telefone, tá? 12 21 27 30 30. Às 9h30 da noite tem o programa Anjos da Esperança também, de segunda a quinta. Você pode acompanhar, então apoie esse projeto, mas você não precisa necessariamente ser para receber esse DVD, tá bom? Todos podem ter esse material em casa aí. O pessoal já está, eu estou olhando aqui, tem gente que já está escrevendo, já está dando opinião, já está interagindo com a gente, tem gente que está assistindo pelo Facebook agora, a Elizabeth, o Fábio Rezende, a Andréia Miranda, a Célia Maria também, o Joaquim Rosa, Leomar Mertins. E a gente lançou algumas perguntas nas redes sociais que durante o programa a gente vai apresentar e interagir com você também. Essa semana o tema é Bíblia, fé na Bíblia. E hoje especificamente a gente vai apresentar para você um tópico bem interessante e dar algumas dicas para você também. Eu vou orar primeiro, após a oração a gente fala algumas informações bem interessantes para você. Senhor, obrigado mais uma vez por teu carinho, por teu cuidado, por tua direção e porque a tua palavra tem sido aberta em liberdade a cada noite aqui e porque temos amigos que estão com o coração aberto e dispostos a aprender da tua palavra. Esteja conosco, nos abençoe, nos dirija mais uma vez, pedimos em nome de Jesus. Amém. Recapitulando aqui o que nós falamos durante a semana, no estudo que a gente teve na segunda-feira, nós vimos como é que a Bíblia foi escrita, quem escreveu a Bíblia, como é que ela foi dividida nessas informações. Também vimos ontem aqui sobre a relevância para hoje da Bíblia, em 2021, as tentativas de destruir a Bíblia ao longo da história
E apesar de ter sido escrita por homens falhos, a Bíblia ela não possui nenhum erro, nenhuma contradição. Ela foi inspirada por Deus e é isso que a gente falou a partir de segunda-feira e ontem também. Hoje a gente vai ver a centralidade da Bíblia, o centro da Bíblia. No mundo de tantas crenças religiosas, pode ser que seja muito difícil a gente encontrar um caminho verdadeiro que leve a salvação até o pecador. Só que para isso a gente tem que entender e aceitar que nós pecamos. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que muita gente que está assistindo agora são pessoas que são cristãs, que têm a sua religiosidade, que têm a sua denominação religiosa. Alguns não são cristãos, outros tantos são cristãos, a grande maioria. Mas quando a gente fala para as pessoas de um modo geral sobre a nossa condição pecaminosa, o fato de nós sermos pecadores, muita gente se espanta com isso, né? Eu estava vindo para o estúdio aqui agora há pouco, e mexendo, interagindo nas redes sociais aqui, e mostrando, né, a juventude. Tinha um vídeo mostrando algumas jovens, adolescentes, questionando a vida, questionando as lutas, os desafios, falando assim, olha, vocês adultos pensam que os adolescentes, que os jovens não têm os seus problemas. É claro, todos nós temos nossos problemas, os adolescentes, os jovens, os idosos, né? As crianças, por que não? Todos nós. Agora, o grande desafio das pessoas entenderem a condição delas, que nós, seres humanos, precisamos ser acolhidos e amparados, mas nós precisamos mudar algumas coisas em nós, é a Bíblia que apresenta, ela que diz que nós nascemos em pecado. Davi falou, né, que em pecado minha mãe me concebeu, eu nasci com uma natureza pecaminosa. Então, quando nós partimos do princípio de que nós somos pecadores e que o centro, a centralidade do ser humano, ela tem muitas vezes tirado essa condição ou essa percepção de que nós estamos errados, aí nós deixamos a Bíblia de lado. Eu quero dizer uma coisa para você, a gente tem que contextualizar sem perder a essência das coisas. A gente tem que pegar a Bíblia hoje, a gente tem que trazer para o ano de 2021. Tem muita coisa que a gente tem que interpretar à luz dos dias de hoje, é verdade, mas a gente não pode perder os valores, a gente não pode perder os princípios da Bíblia. E hoje, com o humanismo em alta, com o ser humano como centro de tudo, a Bíblia tem sido deixada de lado, os valores, os princípios e também a condição de que o ser humano é pecador e tem a natureza por si própria má. Agora, uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, só é possível a gente ter uma visão ampla do mundo por meio do estudo da Bíblia. Se nós não estudarmos a Bíblia, e aqui eu quero dizer uma coisa bem clara para você, não adianta você estudar o que você quiser, se a Bíblia não for o livro da sua vida, você não vai ter uma percepção real do mundo de hoje, né? Do que, por exemplo, o grande conflito, né? Por que existe tanta fobia, né? Tanta discriminação? Por que existe tanto preconceito? Por que existe filho brigando com o pai? E muita gente diz assim, nós, seres humanos, a gente tem que mudar isso, os líderes têm que repensar tudo isso. É verdade, sim. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que essa é uma condição do grande conflito entre o bem e o mal. E a gente só tem essa condição e compreensão se a gente estuda a Bíblia. Se nós nos focamos em qualquer outra literatura que não seja a palavra de Deus, a orientação de Deus, a gente tem uma visão limitada das coisas ao redor. Você concorda comigo? Você concorda que muita gente acha que sabe de tudo, né? Que sabe os problemas do mundo com seus conceitos, com suas ideologias, com suas verdades, mas infelizmente mal sabe que a base para explicar tudo isso está na palavra de Deus. Eu quero apresentar para você aqui Napoleão Bonaparte, né, um homem da história, apresentando um texto sobre a Bíblia, falando sobre a importância da Bíblia, diz o seguinte: que felicidade a Bíblia proporciona àqueles que acreditam nela. Que maravilhas admiram aqueles que refletem nela. Se todo ser humano tivesse um relacionamento mais próximo com a Bíblia, com a palavra de Deus, a gente erraria menos, o mundo seria muito melhor.
Quando a gente vai até o estudo da Bíblia, esse estudo permite a gente conhecer o único Salvador que pode oferecer forças para a gente lutar contra o nosso pecado. E é isso que disse Ellen White. Poucas vezes nós citamos essa autora cristã, mas que tem sempre muitos bons pensamentos. No livro Caminho a Cristo, na página 63, diz o seguinte: nós necessitamos ter uma visão mais clara de Jesus e uma compreensão mais ampla do valor das realidades eternas. A beleza da santidade deve encher o coração dos filhos de Deus. Para conseguirmos isso, devemos buscar as divinas revelações das coisas celestiais. Para a gente ter uma visão clara de quem é Jesus, do cuidado dele, do amor dele e da nossa condição pecadora, é somente através das Escrituras. Apenas a Bíblia possui autoridade absoluta. E aqui pode parecer pretensioso, né? Mas somente a Bíblia possui autoridade absoluta para revelar a nossa condição, o modo como a gente deve viver. Você já deve ter ouvido esse exemplo, né? Que a Bíblia ela é um mapa, ela dirige, ela é um GPS para conduzir e mostrar o caminho. Ela é um manual de instrução para o ser humano, para que o ser humano saiba exatamente como ter uma vida melhor. A Bíblia nos orienta. Então, se nós acreditamos que por nós mesmos nós podemos viver bem sem a Bíblia, sem a orientação de Deus, tudo bem, é uma escolha que o ser humano tem feito. Mas se você acredita que Deus está no controle de tudo, nós estudamos aí uma semana atrás sobre fé em Deus. Se você acredita que Deus é um Deus existente, que Deus está no controle de tudo e que Deus ainda se comunica conosco, inclusive através da Bíblia, é importante que a gente estude a Bíblia. Mais um texto aqui agora de George Washington, dizendo o seguinte: é impossível governar corretamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. O que tem de líderes hoje, o que tem de governantes, né, governadores, isso a gente vê muito, mas grande parte, eu vou dizer, quem sabe a maioria, governa sem Deus, governa sem a Bíblia, mas com um governo autoritário, centralizador, um governo que pensa somente em si, com uma retórica de amor, de companheirismo, de unidade, de pensamento com relação à sociedade. É isso que a gente tem visto aí muitas vezes no meio político religioso também. Mas as palavras desse grande homem, George Washington, dizendo o seguinte, que se o ser humano quiser conduzir bem o mundo, quiser conduzir bem dentro de casa, a referência maior é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, para você que está assistindo agora aqui, a gente está estudando junto ainda, refletindo um pouco nesse primeiro bloco. Se você acredita que você pode gerenciar a sua vida sem Deus e sem a orientação de Deus, infelizmente eu vou dizer para você que a tendência é você falir a sua vida moral, espiritual, emocional, a sua estrutura familiar. E por isso, se você tem sido convidado por alguém para assistir o programa, pense em continuar estudando a Bíblia, em cada temporada aí também, tá bom? Vou fazer um convite para você antes da gente ir para o intervalo, para você que está acompanhando em casa a gente nesse estudo sobre a Bíblia aí. Se você tiver condições, anote, faça anotações e a gente vai dar algumas dicas hoje de como estudar melhor a Bíblia, tá? Como a gente pode estudar a Bíblia de uma maneira mais sistemática, de uma maneira que dê mais resultado para a nossa compreensão, para a nossa aprendizagem também. Qual é o tema central da Bíblia? Qual que é o tema central? Após o intervalo, a gente vai responder essa pergunta e eu volto bem rapidinho com você. A gente volta até já. Voltamos com a Escola Bíblica. Eu já quero convidar você, fazer um convite, porque nessa quinta-feira, dia 11, às 8h15 da noite, então, quinta-feira, nessa quinta, dia 11, 8h15 da noite, nós teremos uma live no Instagram do programa Escola Bíblica, tá? Um pouquinho antes da gente começar o programa, a gente vai fazer uma live e você pode participar também. Quem sabe a gente joga você até ao vivo aqui, a sua imagem, sua participação, faz algumas perguntas, vai ser bem rapidinho, mas às 8h15 da noite no nosso Instagram, tá bom? E a gente volta falando um pouquinho mais sobre
a Bíblia, o significado da Bíblia e a centralidade da Bíblia. E é justamente essa pergunta que a gente volta aqui: qual é o tema central da Bíblia? Você sabe qual que é? Algumas pessoas responderam aqui, algumas delas acertaram o tema central da Bíblia. Nós colocamos aqui numa postagem há pouco. Deixa eu mencionar pelo menos duas pessoas, tá? Duas pessoas que escreveram aqui qual é o tema central da Bíblia. Uma das pessoas, deixa eu abrindo, Leidiane, a salvação por meio de Cristo Jesus. A Josiane, Jesus é o tema central. É isso aí, Jesus é o tema central. Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Lendo um texto desse, parece que a gente está vivendo em outro mundo. Sabe por que eu digo isso? Porque, voltando ao que eu mencionei no bloco anterior, hoje o ser humano está tão centralizado em si, né? Nele próprio, que quando a gente fala aqui que tudo foi feito para ele, por ele, todas as coisas, a glória, tudo para ele, o ser humano fala assim: e eu? Mas a verdade é que Deus é o centro do universo, Deus é o Criador, e nós fomos criados para sermos amados, para sermos acolhidos, para sermos abençoados, mas para louvarmos o nome de Deus. A Bíblia fala de um Deus que se revela, Romanos 11:36 falou sobre isso, e agora surge mais uma outra pergunta, que é: como a Bíblia apresenta a salvação em Cristo Jesus? Primeiro a gente vai mencionar, para você entender uma coisa muito importante. A Bíblia, o centro dela, a gente está falando sobre fé na Bíblia, é Jesus. E desde o início é apresentado esse projeto de salvação por meio de Cristo Jesus. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é o centro, e Jesus é aquele que veio para salvar o ser humano do pecado. Gênesis 22, verso 13, olha o que diz aqui, só para a gente ver, de Gênesis a Apocalipse, Jesus o centro, Jesus o salvador do ser humano. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. O carneiro, o cordeirinho, que representava quem? Jesus. Então, desde o início do Antigo Testamento, Jesus era o centro da Bíblia. E Jesus, o cordeirinho ou o carneirinho, o nosso Salvador. Se a gente caminha ao longo do Antigo Testamento, a gente vai ver muito isso. Chega no Novo Testamento, João 1, verso 29 diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o centro da Bíblia, vamos voltar aqui, Jesus. E esse Jesus vem à Terra para quê? Para salvar o ser humano do pecado. E a gente vai então até o último livro da Bíblia, Apocalipse 13, verso 8, continua dizendo assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E existem vários textos em Apocalipse, vários textos na Bíblia, né, que centralizam em Jesus como o Cordeiro que veio salvar o ser humano. Então, se alguém perguntar para você, uma resposta aparentemente simples, mas o centro da Bíblia é a pessoa de Jesus. O centro da Bíblia não é provar nada, não é tentar trazer evidências para aquele que não acredita, é falar de um Salvador que veio para resgatar o ser humano. O principal propósito das Escrituras é enfatizar sobre Cristo. E a Bíblia nos mostra como a gente pode ir até Ele. Não só fala dele, mas como a gente pode ir até Ele. Como receber a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Como receber a salvação. É algo muito simples, é esse contato com Jesus. É algo direto. É uma demonstração de aceitação do amor de Deus. Algumas pessoas participaram com a gente aqui, e nesse estudo de hoje, amanhã a gente vai fechar o estudo sobre fé na Bíblia. Eu quero apresentar uma coisa bem prática para você aqui, tá? Que é justamente como a gente pode estudar melhor a Bíblia. Devido ao tempo, eu vou mencionar para você, pelo menos, algumas pessoas que deram as suas opiniões aqui, como é que elas estudam a Bíblia. Olha que interessante. Nós colocamos uma pergunta aqui na nossa rede social:
como é que você estuda a Bíblia? E você que está em casa, você tem o costume de estudar a Bíblia? Como é que você faz? Acorda cedo, deixa para o final do dia, você estuda por tema, por assunto, por livro, como é que você estuda a Bíblia? A Dilma disse o seguinte: já terminei de ler uma vez a Bíblia completa, vou ler novamente, pois alguns livros eu não compreendi. A Lu Santos dizendo assim: todos os dias tiro um tempinho para ler um pouco a Bíblia. E o Fabrício dizendo o seguinte: eu leio alguns versículos. Tem a opinião também aqui da Arlete, ela colocou como ela estuda a Bíblia, dizendo assim: orando como um devocional diário. Então ela lê a Bíblia e lê com um devocional, ela lê com um livro à parte para ajudar a explicação também. E muita gente deu as opiniões aqui, mas eu queria trazer algumas dicas para você. Uma vez por dia, pelo menos, entre em contato com a palavra de Deus para aquele texto ficar guardado no seu coração. Algumas orientações para a gente conhecer a Bíblia de fato, entender a mensagem de Deus para nós. Uma coisa que é óbvia, né? Leia a Bíblia. Leia. Não adianta a gente falar da Bíblia, não adianta a gente citar a Bíblia, se nós não entrarmos em contato com ela diretamente. Não basta simplesmente eu dizer assim, vou ler a Bíblia, mas eu tenho que fazer o quê? Definir um horário, um local e um tempo para estudo. Esse é o momento seu, aqui, 8h30 da noite, no programa Escola Bíblica, é o horário, é o tempo, mas tire um tempinho para você também, seja de manhã, seja após o programa, um tempo seu e de Deus, através da Bíblia, Deus falando com você. Organize os planos de estudo, é a terceira dica, né? Planeje. Por isso que eu falei, pega um caderno, anota as coisas que você tem ouvido aqui, que você tem lido, que tem sido projetada, que eu falo também eventualmente, né? Coloque no seu coração, organize. E uma coisa que é interessante, pastor, mas tudo bem, mas como é que eu vou começar? Uma das dicas, uma sugestão, e essas dicas você pode encontrar das mais diversas possíveis por aí. Intercale livros longos e curtos. Você pode ler a Bíblia do começo ao fim ou você pode selecionar por também livros, né? Às vezes você quer ler um livro pequeno, um livro menor ou um livro maior. Pegue um local para você fazer anotações, crie um caderno de estudo da Bíblia, anote suas dúvidas, anote os pontos que você precisa relembrar, aprender mais. Um ponto que é importante, que eu não queria que você deixasse de lado, é o fato que é prioritário você se preparar espiritualmente, você orar. Por isso que a gente sempre ora aqui antes de começar e finaliza orando, para que Deus, Ele dê a compreensão. O mesmo Deus que deu a sabedoria e compreensão para os autores, os escritores da Bíblia, Ele dá a compreensão para aquele que precisa aprender da Bíblia também. Então prepare-se espiritualmente. Essa é a dica número 6 para você. Existe mais uma dica. Invista em ferramentas de apoio. Então, existem comentários bíblicos, existem muitos materiais que você pode ter como um material de apoio para a Bíblia, onde comentaristas, estudiosos de temas podem ajudar você. Você lê um texto, não entende? Vai até um dicionário bíblico, vai até um manual, vai até um comentário bíblico. Existem lojas, hoje com a internet, especializadas em dar dicas para você aprender um pouco mais. Analise bem o contexto, né? Cada texto tem que ser entendido dentro do seu contexto, da época, os valores que eles tinham na época, os costumes também. Se você puder, tiver condições, leia mais de uma versão, porque existem traduções diferentes que ajudam de maneira diferente cada texto. E mais 2 dicas rápidas para a gente encerrar. Uma delas, complemente a leitura com outros livros. Então, se você puder ler a Bíblia, aquele texto, e ler algumas meditações, reflexões sobre aquele tema, isso é muito bom. Anota isso, hein? Depois você volta, entra no YouTube, assiste esse programa e de repente você anota todos esses tópicos aí, vai valer muito a pena. E a última dica que eu deixo para você hoje é essa daqui. Aplique em sua realidade. Não adianta estudar a Bíblia, nós falamos logo no início, no primeiro dia aqui, o diabo tem fé em Deus e treme.
Ele conhece a Bíblia mais do que todos nós juntos. Só que ele não aplica para a vida dele. Ele não entende que ele precisa mudar. Ele não entendeu, não aceitou e não aceitará. Mas nós podemos mudar. Nós podemos reconhecer que somos pecadores. Então, tudo que for falado aqui, que eu e você pratiquemos na nossa vida. Amanhã é o último encontro nosso, Fé na Bíblia, na temporada que fala sobre a fé, o sentido da fé. Que Deus te abençoe. Senhor, obrigado por esse estudo. Nos ajude a buscarmos a Tua palavra a cada dia e colocarmos a Tua vontade no nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém.